Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Sarau Química em Arte temos a presença ilustríssima do professor Roberson, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Roberson. Olá, professor Martinho. Olá a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar participando do Sarau. Hoje eu vou dar uma entrevista a respeito da minha atuação como professor universitário e também uma vida paralela que eu tenho com relação à arte. Na verdade, eu não me considero um artista, e sim um apreciador da arte que executa algumas artes em casa como hobby, como satisfação pessoal. Nós agradecemos muito o seu aceite de estar aqui conosco hoje e vamos conhecer, sim, um pouco mais além da mente brilhante do professor Roberson, enquanto conhecedor da área de agronomia, e também do professor Roberson da área da arte. Em relação ao seu trabalho na Universidade Federal da Fronteira Sul, você poderia falar um pouco sobre a sua área de atuação na Universidade Federal da Fronteira Sul, no desenvolvimento tanto do ensino, da pesquisa e da extensão? Com certeza, professor Martinho. Eu trabalho na área de botânica e na área de genética. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná em 2001. Depois da formatura, eu comecei a trabalhar com um mestrado, na área de micropropagação de plantas, que é o cultivo in vitro de plantas em ambiente controlado. Então, eu estabeleci protocolos, que são receitas de clonar plantas a partir dessas técnicas de cultivo in vitro. Terminando o mestrado, eu me especializei, com o doutorado, na área de transformação genética de plantas. Então, eu trabalhei com transformação de eucalipto, visando resistência a estresses abióticos. Então, a gente inseriu um gene que confere resistência ao frio em plantas de eucalipto. E desde então, eu venho trabalhado nestas áreas. Na Universidade Federal da Fronteira Sul, eu sou responsável pelas disciplinas de melhoramento genético, de propagação de plantas, biotecnologia de plantas e também de morfologia vegetal. Então, eu trabalho toda a parte da anatomia de plantas também, e também as técnicas biotecnológicas que os trabalhos agronômicos estão envolvidos. Então, a gente trabalha com estudos relacionados à clonagem de plantas, inclusive eu tenho alguns orientados de TCC, que trabalham com eucalipto, que trabalham com plantas de morango, todas com relação à biotecnologia, trabalhando in vitro, em ambiente controlado, visando a clonagem dessas plantas. Então, basicamente, eu trabalho na universidade nesta linha. Eu sou professor de melhoramento genético, apesar de estar na cadeira da melhoramento genético, eu não trabalho no melhoramento genético tradicional, que é o melhoramento a campo, e sim com técnicas que permitem o melhoramento genético. E a cultura de tecidos de plantas, que é a minha área de maior interesse, está sendo executada com trabalhos acadêmicos relacionados à clonagem de algumas espécies de plantas, como eu falei anteriormente. Então, basicamente, são esses trabalhos que eu desenvolvo com alunos de agronomia, e também eu trabalho com os alunos de biologia, na parte de morfologia vegetal, toda a parte de histologia vegetal, toda a parte de desenvolvimento, crescimento das plantas, a parte de microscopia, envolvendo o estudo de células, tecidos, tudo isso é desenvolvido por mim, junto com os alunos da UFES. Nossa, quanto conhecimento envolvido aí durante sua trajetória, tanto da graduação, do mestrado, do doutorado, e sendo compartilhado para a formação de novos profissionais para o mercado de trabalho e para a vida também. Professor Roberson, em que momento a arte entrou em sua vida? Nossa, essa pergunta é bem difícil, professor Martinho, porque eu acredito que quem tem essa veia artística, tem essa sensibilidade para a arte, eu acredito que a gente nasce com ela. E a gente vai desenvolvendo
características mais voltadas à arte com relação aos primeiros anos de ensino, provavelmente, né? Então a gente tem lá artes no colégio, então a gente vai tendo esse início do conhecimento dessa grande área, que é a área das artes em geral, né? Então eu acredito que desde criança eu já tinha um olhar assim diferente para as coisas, onde a gente, por exemplo, a gente observa uma maçã, né? A gente vai comer uma maçã. Antes de eu comer a maçã, eu estou apreciando a beleza da maçã, como que essa maçã está com relação às suas cores, né, a sua textura. Então a gente vê toda a questão da natureza de uma forma muito diferente do que talvez as outras pessoas vejam. Então essa questão da arte, ela entrou na minha vida muito cedo. É claro que quando a gente é criança, a gente vai experimentando de tudo com relação aos estudos, né? E a gente vai criando afinidades com diferentes áreas. A área artística, na infância, ela passou um pouco corrida, porque a gente começa a estudar muitas coisas, né? Todos estudamos muitas matérias, só que a arte, ela, da mesma forma como ela passou rápido na questão dos anos letivos, né, na infância, ela se manteve na minha vida para sempre. Então, com relação assim ao piano, eu comecei a estudar piano com 13 anos de idade. Eu tinha uma vizinha que ela dava aula de piano, era uma senhora que era uma ex-religiosa, uma ex-freira. Ela casou, né, depois disso, e ela foi morar do lado da minha casa e ela dava aula de piano. E eu comecei a estudar piano, provavelmente durante um ano, né, acho que eu me lembro, assim, foi em 1987. Eu comecei a estudar piano nessa época, eu tive essa educação musical, eu aprendi a ler partitura, né, e estudei durante um ano com essa senhora. Daí depois ela foi embora, né, ela deixou de ser minha vizinha, e eu não estudei mais piano, até, sei lá, 6 anos atrás. Depois que todo esse tempo passou, né, eu fiz faculdade, fiz mestrado, doutorado, depois que eu tive mais um tempinho assim para pensar em coisas que eu gostava de fazer, eu retomei o estudo do piano. Isso aconteceu em 2016, que eu acabei adquirindo um piano e comecei a estudar valendo. E com certeza todo aquele conhecimento que eu adquiri com aquela professora lá com os meus 13 anos, eu consegui relembrar, porque eu guardei meu material didático, então eu comecei lá do zero a rever todas as peças que eu tinha estudado no piano com ela, e isso não parou mais. Então eu estudo toda semana música, eu me dedico um pouco, né, toda semana em relação a novas partituras, sempre estou tocando as músicas para não esquecer, né, eu gosto de trabalhar sem partitura, né, decorar as partituras e executar no piano. Então o início assim com relação à música teve a ver com essa vizinha que eu tive que me deu aula de piano lá na infância, né, no início da adolescência. Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa com relação a tudo que eu podia ler. Então eu sempre fui muito incentivado à leitura, né, em casa. Eu sou um filho temporão, entre aspas, onde as minhas irmãs mais velhas, né, quando eu nasci, elas já estavam com 17, 18 anos, então elas tinham muitos livros em casa, muitas revistas, e eu sempre acabava lendo tudo que me passava pelas minhas mãos. Então eu li muito durante a infância, né, inclusive até assuntos que não eram muito pertinentes para quem é uma criança, mas eu lia o que tinha disponível em casa, né. Depois, com relação às bibliotecas nos colégios, eu sempre estava buscando leituras, sempre lendo. Eu acho que a gente ficou agora, né, na modernidade, a gente está lendo menos, né, por causa da internet, né. Até eu parei de ler, praticamente, devido à internet, porque a gente tem um recurso muito mais fácil, ultimamente, né. Então, a leitura ela ficou meio que em segundo plano na minha vida.
mas com certeza eu li muito. Li tudo que era necessário, né, com relação à literatura brasileira, grandes escritores internacionais também, né, li muito Machado de Assis, li muitos best-sellers do Sidney Sheldon, que eu lembro que tinha muito na minha casa, eu lia. Então, eu li um pouco de Balzac também, quando eu era criança, que é uma literatura francesa bem, bem romântica, assim, né? Então, eu sempre fui muito curioso com relação a conhecimento. Inclusive, estudar inglês, eu estudava sozinho em casa, né? Eu pegava os livros que tinham disponíveis, eu estudava. Tanto é que hoje em dia, assim, até tenho alguns problemas de pronúncia no inglês, porque eu estudei lendo, né? Eu não tinha o recurso audiovisual, né, com relação ao estudo do inglês. Então eu lia os livros, estudava nos livros. Daí a gente acaba falando de forma errada algumas palavras, né? Então eu tentei corrigir isso depois com cursos mesmo, né, de inglês. Mas eu passava a minha infância, como eu morava em casa com adultos, então eu passava muito solitário a minha infância. Então eu acabava lendo muito, assistindo muita televisão. Os primeiros diretores de cinema que eu conheci eram porque eu ficava assistindo televisão de madrugada em casa e tinha aquela sessão Corujão, não sei se você lembra, Martinho, onde passavam filmes assim mais de arte na madrugada. E eu passava a madrugada assistindo filmes. Lembro que eu assisti um filme do Roman Polanski, que é aquele A Dança dos Vampiros, que é um filme dos anos 60, que é bem famoso no universo cult. Eu assisti quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, eu lembro, né? Então eu acabei passando da leitura, né? A leitura ela continuou, na verdade, mas eu comecei a ver muitos filmes. E daí depois, quando eu estava fazendo já o segundo grau, eu comecei a virar fanático, né? Comecei a comprar aquelas revistas que tinham sobre cinema, né? Eu não lembro exatamente o nome delas, mas eram revistas assim mensais que falavam dos filmes que estavam em cartaz. Basicamente falavam muito dos filmes que estavam sendo executados naqueles momentos, lá nos anos 90, mas o que me interessava mesmo era uma parte destinada a filmes cult, a filmes de arte, que era ali falando de alguns diretores. E foi lá que eu conheci Truffaut, Antonioni, Fellini, né, que são os meus prediletos, né, os filmes italianos e franceses. Então eu basicamente assisti quase tudo deles. Então eu gosto muito. Assisto também, assisti a filmografia do Almodóvar, então tudo que sai dele eu assisto. Tem o espanhol Buñuel também, que é muito interessante. Então são diretores assim que não são muito fáceis, né? Ainda mais para uma criança, adolescente, mas eu sempre gostei muito, né? E a gente aprende muito com esses filmes, a questão psicológica, a questão do ser humano mesmo, né? Principalmente quando se trata do Antonioni, que é um diretor italiano que é existencialista. Então ele trabalha muito com o pensamento que não está explícito na fala, na linguagem. Então a gente vai observando com a questão assim da pessoa envolvendo o silêncio, a gente vai descobrindo as coisas pela fisionomia das pessoas nas cenas. Então o recurso humano é muito alto nesse tipo de trabalho de arte no cinema. Então não existe efeitos especiais, e sim são os atores e os diretores dando o máximo de si para passar todo o conteúdo dos filmes. Então eu não gosto muito da tecnologia no cinema, eu sou bem, como alguns amigos me chamam, de ortodoxo com relação a isso. Porque eu parei nos anos 60, eu acho, com relação ao cinema. Hoje em dia eu vejo assim que o que sai de novo, assim, pouca coisa me interessa. Eu gosto mesmo do cinema antigo. Voltando ao piano, eu lembro que fiz 1 ano de piano, aprendi a ler partitura, estava tocando bem aquelas musiquinhas de criança na época,
São livros muito interessantes porque, além de ensinar o conhecimento das partituras, né, da clave de sol, da clave de fá, trabalhava com obras clássicas para estudos infantis. Então eu aprendi músicas do Chopin, do Brahms, né, dos mais ilustres, né, compositores mundiais, nesses livros infantis, que na época eram... na época dos anos 80, quando eu comecei a estudar, o Mário Mascarenhas, que era um grande artista, né, de vários instrumentos musicais, ele fazia apostilas, livros didáticos para crianças. Então ele tinha um método próprio, que era o método Mascarenhas. E foi esse método que eu utilizei, que eu conheço, que eu conheci, né, que eu sempre utilizei, e até hoje eu uso os livros dele. Então, só resumindo, tudo que eu aprendi foi na infância, meio que sozinho, observando, lendo, buscando. Foi assim. Que maravilhosa história, né, de iniciação à arte pela curiosidade e querer conhecer sempre e aprender sempre. Professor Robson, eu vi algumas postagens suas no Instagram de quadros que você pintou. Você poderia falar um pouquinho para nós dessa sua arte também na pintura? Com certeza, posso falar sim. Eu sempre gostei de obras impressionistas, né? Sempre gostei de Monet, Renoir, Van Gogh. Então, inclusive, eu já visitei essas obras em alguns museus onde elas estão expostas. Eu gosto muito da natureza, né? Da arte, né? Da arte plástica envolvendo a natureza, envolvendo paisagens. E eu pinto, na verdade, é um trabalho que eu comecei a fazer esse ano, né? Eu sempre admirei muito, né? Consumi também obras de arte, e eu comecei a me interessar, assim, a tentar executar essas obras, né? Não dos grandes nomes, né? da arte, mas sim de alguns artistas paranaenses que eu admiro muito, que trabalham com paisagens. Eu sou muito fã do Fernando Calderari, que é um artista plástico especializado em marinhas, né, em paisagens contendo o mar. Só que esse mar, ele não é o centro das atenções, e sim o céu se torna o centro das atenções nas suas obras. Então eu tentei, né, comprei algumas telas, né, trabalhando com tintas, eu tentei reproduzir algumas obras, e acabou dando certo, assim, depois de muitas tentativas, né? Então, eu sempre gostei das artes plásticas, mas mais como observador. Inclusive, a minha roda de amigos, assim, tem muitos designers, artistas plásticos, pessoas ligadas à música, principalmente. São as pessoas com quem eu me relaciono. Então eu acabei aproveitando a quarentena agora, né, com aquela criatividade que apareceu na hora do desespero. Daí eu comecei a trabalhar sozinho em casa, né, observando alguns vídeos e também observando algumas obras e tentando reproduzir. Estou começando a pegar o jeito, assim, não me considero um pintor ainda, né, mas com certeza eu vou me aprimorar com cursos, né, vou fazer alguns cursos, vou tentar dar o melhor de mim, assim, para conseguir pintar de uma maneira satisfatória. Os meus trabalhos, eles têm agradado um pouquinho o meu público de amigos, né, e eu estou bem contente com o resultado. Mas com certeza o impressionismo ali foi o que mais me inspirou para trabalhar nessas obras que eu estou pintando no momento. Como referências, né, eu tenho o Fernando Calderari, que é um super artista paranaense, radicado em Curitiba. Tem também o Fernando Icoma, que é um excelente pintor também, japonês. Então ele retrata a paisagem da imigração japonesa no Paraná. É muito interessante também o trabalho dele. Enfim, tem muitos outros, né, que eu não vou numerar aqui, mas com certeza esses dois artistas são os que mais me influenciam.
na questão da pintura. Nossa, que historicidade você tem magnífica em querer sempre se superar e desenvolvendo competências dentro de cada área da arte. Professor Robertson, aproveitando então tantas habilidades e competências dentro da arte e da cultura, você poderia tocar então no piano para nós algumas canções de sua escolha e comentar sobre essas músicas e também sobre os seus quadros que você está desenvolvendo para todos aqueles que estão nos assistindo hoje aqui. Com certeza, eu vou mostrar para vocês 2 músicas que eu gosto muito. A primeira delas é que tem a ver muito com a minha adolescência lá nos anos 90, que é uma banda assim, que muita gente conhece, que é cultuada até hoje, que é o Smashing Pumpkins, que é uma banda assim, que eu amo desde que eu conheci, e eu consegui executar no piano uma música chamada Melancholy Infinite Sadness, que é um trabalho, né, é um disco, né, de 1995, se não me engano, e que tem essa música que é um solo de piano. Eu consegui estudar ela por completo, né, consigo reproduzir ela no piano e eu vou mostrar para vocês nesse momento. E eu sou apaixonado pelo Chopin, né? E eu toco algumas músicas dele, mas em especial eu gosto muito de uma que foi apelidada como Tristesse, que é o estudo 9 do Chopin, número 2. E essa música ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque foi uma das primeiras que eu executei ainda quando eu era criança, e depois eu aprimorei, né, com o meu piano, e é uma música que eu gosto muito, do Frédéric Chopin, esse grande compositor. Que musicalidade, né, e que técnica que você acabou desenvolvendo a partir daquelas aulas aos 13 anos de idade e que o resultado está aí para que todos possam apreciar hoje. Professor Robertson, em relação às suas pinturas, você poderia comentar para nós de algumas de suas pinturas mais recentes? Sim, com relação às pinturas, eu tenho desenvolvido algumas marinhas. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos dessas marinhas, onde tem como destaque o céu. Então o céu ele é bem expressivo nesse material, ele toma grande parte da tela, né? E eu tento torná-lo assim o mais natural possível com relação às cores. Então a gente consegue assim colorações de céu do entardecer, brilho das nuvens,
nos locais onde bate sol, nas nuvens. Então eu estou trabalhando com relação a isso. Estou lutando, né, para conseguir melhores resultados, né, com as técnicas. São técnicas conhecidas, né, que eu tenho aprendido e estou tentando executar. Que maravilhoso trabalho também na área da pintura e expressando também um realismo natural, né, professor Robertson? E dando o brilho do seu olhar a cada pintura realizada. Mas, professor Robertson, além da música, além do cinema, além da pintura, há também várias fotografias que você tem postado, tanto são fotografias do seu dia a dia, fotografias com o seu pet. Então, poderia contar um pouco para nós desta arte também da fotografia? Pois é, a fotografia eu acredito que é a forma mais fácil que a gente tem de expressar os nossos sentimentos em forma de arte, né? Então eu fotografo muito, eu gosto muito de fotografar os meus pets, com certeza, né? Eu gosto de fotografar paisagens e objetos. Tanto é que alguns alunos, principalmente, eles falam assim, professor, mas não tem ninguém, não tem pessoas nas suas fotos. Eu não sou muito de fotografar pessoas. Eu gosto de fotografar objetos, porque objetos dizem muito sobre a gente. Então, talvez toda foto que eu posto no Instagram é um reflexo do meu estado de espírito naquele dia, naquele momento. Então, eu uso assim a fotografia como uma forma de comunicação. Nesse caso específico no Instagram, né? O meu Instagram, eu não tenho muitos seguidores, né? Na verdade, eu uso até um pseudônimo, né? Que é o Umbrinder Sonhadores. Onde, na verdade, ali acho que está o artista Robertson. Não é a pessoa, o profissional, né? Nem a pessoa do dia a dia. Na verdade, é o alter ego do artista mesmo. E eu tento trabalhar com as minhas emoções nessas fotos que eu publico. Que maravilhosa expressividade de sentimento a partir da fotografia. E muitas vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então é desta forma que você acaba expressando todo um sentimento em função da sua arte fotográfica. Parabéns por mais esta arte em sua vida. Obrigado, Martim. Professor Robertson, nós aqui do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua participação hoje aqui conosco e gostaríamos também de que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Bom, acho que a mensagem mais apropriada nesse momento, né, de pandemia, onde todos nós estamos suscetíveis, onde nós estamos todos isolados, eu acredito que é a melhor oportunidade para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Né? Então, assistam o que vocês gostam, desenvolvam trabalhos relacionados à arte, e isso vai deixar a tua vida muito melhor, muito mais colorida, muito mais fácil de ser vivida nesse período tão angustiante que nós estamos vivendo. Então a arte ela vai embelezar muito o nosso olhar nesse período tão difícil que estamos vivendo. Que belíssima mensagem, professor Robertson, e novamente agradecemos muito de estarmos aqui tendo essa oportunidade de conhecer tanto a pessoa magnífica quanto você é, quanto o profissional que você representa para a nossa universidade. Nosso aqui, muito obrigado por estarmos aqui hoje conversando e conhecendo melhor o professor Robertson. Muito obrigado a vocês também. Um abraço e fique bem, professor. Vocês também. Obrigado. No Sarau Química em Arte de hoje, tivemos a presença ilustríssima do professor Robertson, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Na próxima sexta-feira, temos mais um Sarau Química em Arte. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem bem!